Olá, bem-vindos a mais uma aula live e hoje eu vou falar sobre os 7 segredos para você memorizar mais conteúdo. Se você utilizar a sua memória da forma correta, se você utilizar os segredos que eu vou contar aqui para você, você vai ter uma memória de elefante. Não é que você tenha memória ruim, não é que você é desmemoriado. É porque às vezes você não está utilizando um desses segredos, você não está utilizando a sua memória da forma correta, como deveria ser. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu recebo muitos questionamentos, eu recebo muitas dúvidas dos meus alunos. Algumas pessoas aqui no Instagram até enviam, comentam comigo via direct que tem dificuldade para memorizar os conteúdos que aprendem, os vocabulários que aprendem. Então, por isso, eu decidi fazer aqui essa aula que é muito importante. Pega um caderninho, pega uma caneta, uma folha de papel, assiste a live no computador e vai anotando aí no celular, se for o caso, põe o computador do lado e vai anotando para você não perder nenhum desses segredos. Bom, então sem mais delongas, vamos lá então começar. Primeiro segredo é o seguinte: você precisa fazer as revisões corretamente. Como assim? A gente aprende com repetição. Foi assim na nossa língua materna, as pessoas ficaram falando para nós, falando as palavras, a gente foi observando, até que nós conseguimos entender, até que nós conseguimos reproduzir as palavras. Então, é assim também que funciona em qualquer idioma. É uma forma natural de se aprender uma língua. Então você precisa ter repetições, mas não é simplesmente só pegar um vocabulário e sair repetindo à torta e à direito. Tem uma forma correta. Como você vai fazer isso? Você teve uma aula hoje, você aprendeu um conteúdo, você aprendeu alguma coisa na internet, num áudio, num podcast, num vídeo que você assistiu. Você teve contato com algum conteúdo interessante e vocabulário que você vai utilizar. O que você vai fazer? O interessante seria hoje mesmo, pode ser antes de dormir, um pouco antes, algumas horas depois, você fazer uma revisão desse conteúdo. Você fazer um resumo, pegar ali umas palavras mais importantes, as estruturas que chamou mais a sua atenção, ou que seja a ideia geral ali, né? Que é aquela informação que aquele conteúdo te passou. Por exemplo, você aprendeu hoje num texto, no trecho de uma música, de um vídeo, de um podcast sobre o Simple Past. Tô falando aqui alguma coisa aleatória. Aí você descobriu que na terceira pessoa, né, he, she, it, tem que colocar o S ou o ES, dependendo da terminação. Então, isso é o ponto alto ali do Simple Present. E o que acontece? Você vai usar o do para fazer pergunta, o does também, com o he, she, it. Se você for fazer negativa, don't, does, então isso seria a ideia básica. Aí você vai fazer o quê? Você vai revisar pelo menos isso, não pegar a matéria toda, o conteúdo todo, as frases todas, não. Você pode revisar pelo menos isso no primeiro dia. No segundo dia, 24 horas após você ter contato com esse conteúdo, por exemplo, né, com o Simple Present, ou o Simple Past, ou qualquer outro assunto, né, preposition, eu estou simplesmente citando aqui o que te chamou a atenção e que você fez ali as anotações. Você vai ter contato novamente. Aí esse contato de 24 horas após, ele pode ser um pouquinho mais extenso. Você pode pegar algumas estruturas, algumas frases que você leu, você vai pegar a ideia geral, né, como que é esse resuminho que você fez ali. Se possível, se tiver um mapa mental, vai ser melhor ainda. Eu até vou falar aqui sobre ele mais pra frente. Então, você vai pegar esse conteúdo, você vai fazer uma revisão novamente 24 horas após. Pode ser o áudio? Pode ser o áudio, pode ser o áudio com o texto. Então, o material que você tiver tido contato com ele no primeiro dia, algumas horas depois você faz a primeira revisão
mais rapidamente, só pelo menos dos tópicos gerais, das informações mais importantes. 24 horas depois você vai fazer essa revisão um pouco mais detalhada. Não igual o primeiro estudo, não precisa, tá? Você pode fazer só uma revisão mesmo um pouco mais detalhada do que a primeira revisão que você fez. E qual que seria o próximo passo? 3 dias depois do primeiro contato, você vai fazer uma nova revisão novamente. Você vai pegar ali o resumo que você fez, as estruturas, a ideia principal e vai dar uma lida, vai ouvir se for áudio. É interessante, principalmente se tiver áudio, ouvir muitas vezes. Depois de 3 dias, qual a quantidade de dias que você vai precisar fazer ali essa revisão novamente? 7 dias após o primeiro contato. Todos os dias que eu estou falando aqui é após o primeiro contato. Então, se você prendeu hoje 8 horas, por exemplo. Aí 10 horas, 11 horas da noite antes de dormir, você dá uma revisãozinha. No outro dia, 24 horas depois, você faz uma revisão um pouco mais complexa. 3 dias depois do primeiro contato, também. 7 dias depois do primeiro contato, também. E você vai perceber que à medida que você vai fazendo essas revisões, vai dando um espaçamento maior. O próximo dia de você fazer revisão seria com 15 dias, depois com 30 dias, depois com 60 dias, depois com 90 dias e assim por diante. Porque cada vez que você se lembrar, cada vez que você tiver contato com esse estudo, com essa matéria, com esse conteúdo, com essas estruturas, com o áudio, né, que você separou para poder estudar, você vai estar reforçando isso para o seu cérebro. E é interessante você dar esse espaçamento, porque tem um alemão, um psiquiatra alemão, ele chama Hermann Ebbinghaus, eu acho que é assim que pronuncia. O que acontece? Ele fez um estudo da mente, por que a gente esquece as coisas. E ele descobriu que no mesmo dia, a cada dia, no primeiro dia que você tem contato com uma informação, se você não fizer uma revisão, se você não rever alguns pontos, você já vai perder 25% daquela informação. E a cada dia que for passando, você vai perdendo mais um pouquinho. É por isso que, se você aprendeu uma coisa hoje, vou usar um exemplo de quando a gente, um exemplo básico, né? De quando a gente estava na escola, precisava de fazer uma prova. Você foi lá, aprendeu, fez aprendeu um conteúdo hoje. Aí a prova é daqui 2 meses, você só vai estudar na véspera das provas. Aí não vai adiantar, porque você não vai lembrar de muita coisa. Você não fez a revisão da forma corretamente, você não ativou a sua memória da forma correta. Porque é normal a cada dia a nossa mente ir jogando um pouco de informação fora. O que você não repete, a sua mente vai entender que não é importante para você e vai jogar para a lixeira mesmo. E quando você faz essas revisões, você vai aumentando, chama-se curva do esquecimento, você vai aumentando essa curva, você vai jogando esse prazo para frente. Então, é importante você fazer isso. Ah, mas isso dá muito trabalho. Tem os aplicativos de repetição espaçada. O mais famoso deles é o Anki. Você pode utilizá-lo para qualquer coisa, para inglês, para francês, para espanhol, italiano, japonês, chinês, coreano, russo, matemática, história. Você pode utilizar ele para qualquer assunto. Tá? O Anki ele é muito bom, tem a versão para computador, para celular, porém o Anki você tem que começar do zero, você tem que montar lá os seus flashcards com as informações, você pode colocar a palavra, a frase, você pode colocar uma gravura, uma imagem, um som, então ele é muito bom nesse sentido. Tem um outro também que é muito conhecido, que é o Quizlet, né, que já deve ter o quê? Uns 3 anos que ele já veio para o Brasil, então o pessoal já começou a conhecer ele aqui. O Quizlet, ele tem uma vantagem sobre o Anki, porque tem algumas pessoas, tem alguns professores, tem algumas pessoas que elas disponibilizam algum material, né, chama-se baralho, esse tipo de
de material que você faz, quando você vai construindo a sua lista de vocabulários, chama-se baralhos, é como se você estivesse fazendo flashcards. E tem algumas pessoas que compartilham, deixam público. Então, se você pesquisar, você vai conseguir colocar na sua pastinha de estudos, na sua lista de vocabulário, algumas listas já prontas, alguns desses flashcards já prontos. Então, a vantagem do Quizlet sobre o Anki é isso. E os aplicativos de repetição espaçada, eles já têm programado essa questão da curva do esquecimento. Então, ele vai mostrando para você ali o que você vai tendo mais facilidade para que você vai acertando, ele vai demorar um pouquinho mais para mostrar para você novamente. O que você erra, ele vai mostrar com mais frequência, porque você ainda não memorizou. Então, isso já é mais automático. Agora, quem gosta de fazer as coisas mais manual, às vezes a pessoa ela é sinestésica, ela precisa escrever, não tem nada de errado com isso, tá? Você não é obrigado a utilizar um aplicativo, você tem que usar das ferramentas que melhor adequa ao seu perfil. Então, é isso que tá a esperteza, é isso que tá o pulo do gato. Você utilizar de metodologias que são adequadas para você. E se você é uma pessoa que funciona escrevendo, então você faz um caderninho de vocabulários, você faz esse caderninho e vai fazendo essas leituras, esse contato com o áudio. Você pode fazer lembretes, né, no Google Agenda, para você ir lembrando aí de fazer essas revisões de acordo com a curva do esquecimento. Primeira revisão, então, no mesmo dia que você aprendeu o conteúdo, algumas horas depois. Segunda revisão, 24 horas depois. Terceira revisão, 3 dias. Quarta revisão, 7 dias. Depois, 15 dias. Depois, 30 dias. Depois, 60 dias. Depois, 90 dias e assim por diante. Ele vai só espaçando mais ainda. Quanto mais você tiver acesso a um conteúdo, a uma informação, quanto mais você repetir, o seu cérebro vai entender que isso é importante. Então, o que acontece? Ele vai, porque todas as memórias, todas as informações que a gente tem, fica na memória de curto prazo. Depois é que vai para a memória de longo prazo. Então, o que você vai repetindo, o seu cérebro vai entender que é importante e depois vai jogar lá para a memória de longo prazo. Tá? Então, esse é o segredo número 1. Utilizar a curva do esquecimento a seu favor. Então, você vai fazer revisões, você vai fazer repetições da forma adequada. Que é essa forma que eu falei aqui para você, tá bom? Depois, se você quiser pesquisar um pouquinho mais, você pode pesquisar no Google sobre curva do esquecimento. Isso é muito importante, gente. Se eu soubesse disso quando eu estava aprendendo inglês lá atrás, nossa, eu tenho certeza que eu teria memorizado mais vocabulário em menos tempo. Mesmo que fosse de forma manual, né? Porque naquela época não existia smartphone, não existia... A internet nem era tão avançada assim, não eram todas as pessoas que tinham acesso, não tinha muita coisa, mas eu ia fazer ali eu sempre tive um caderninho de vocabulário, então eu ia fazer ali as minhas revisões dentro do prazo recomendado, da forma correta, porque assim eu não iria esquecer de algumas coisas. E é normal a gente esquecer, porque todo dia a nossa memória o nosso cérebro, ele faz uma limpeza e joga informações fora, porque senão ele fica muito cheio. Igual um computador, que se você ficar só colocando arquivo nele, ele vai ficar cheio, ele vai ficar lento e uma hora não vai ter mais espaço para colocar mais nada. Bom, então esse foi o primeiro segredo. O segundo segredo é você fazer os mapas mentais. Eu até mencionei aqui um pouquinho sobre ele. O que é mapa mental? Mapa mental é tipo um resuminho, só que ele você vai colocar ali as informações geral, de forma que você bater o olho, vai ter algumas palavras-chave, alguns exemplos que você pode colocar nas palavras-chave. Se tiver imagem, é melhor ainda.
tá? Porque a imagem, ela é uma camada a mais, né? Junto com o vocabulário, junto com a palavra, junto com a estrutura que você está aprendendo. Então, quando tem imagens, você está acessando o lado direito do seu cérebro. E quando você tem um mapa mental, você está acessando o seu lado direito do cérebro. Quando a gente só lê, só escuta, quando a gente utiliza uma habilidade só de cada vez, só escreve, isso a gente está acessando o lado esquerdo. Quando você consegue acessar o lado direito do seu cérebro, você consegue aprender mais coisas, porque ele é o lado mais poderoso que tem. Então, com mapas mentais, você consegue ali lembrar com mais facilidade. Por quê? O seu cérebro, o nosso cérebro, ele entende a informação melhor. É assim, como se fosse um mapa mental, como se fosse tudo estruturado, tivesse todas as informações numa página só. Porque aí ele vai entender. Aí a hora que você bater o olho lá nas palavras, o que vai acontecer? Você vai lembrar rapidamente. Vou dar um exemplo aqui de um mapa mental. Por exemplo, você aprendeu plural em inglês. Aí você vai lá, escreve lá plural em inglês no centro, para você saber o que é o assunto, e você vai fazendo ramificações. Você vai puxando perninhas. Interessante seria se essas perninhas fossem coloridas. Aí você vai lá e coloca lá, por exemplo, o Y numa dessas perninhas. Aí como que é o plural com as palavras que terminam com Y? Então, que são precedidas por vogal, né? Antes do Y tem uma vogal. O que acontece com as palavras que antes do Y tem uma vogal? Você vai simplesmente acrescentar o S. Aí você pode colocar lá algumas palavras, algumas frases, se você quiser, um desenho, né? Por exemplo, boy, garoto. Como que seria o plural? Boys. Key, chave. Como que seria o plural? Keys. Então, você pode começar com palavras que você consiga colocar ali, você fazer um desenho. Se você estiver fazendo num aplicativo ou num site, existem sites, existem aplicativos para fazer mapas mentais para poder te ajudar. Ou você pode fazer um no papel mesmo, à mão, com caneta. O interessante é que cada bracinho desse seja de uma cor diferente. Quanto mais colorido, melhor, porque o nosso cérebro ele gosta de coisas coloridas, principalmente o lado direito. E isso vai chamando atenção e você pode criar até uma legenda de cores, uma cor para cada segmento, para o seu cérebro identificar melhor e memorizar melhor isso. Aí você colocou lá, puxou outra perninha, né? Ainda no Y ainda. As palavras que terminam com Y, mas que antes vem uma consoante. Aí, como que você faz o plural? Você tira o Y e coloca IES. Por exemplo, candy, né? Que é doce, candies. Então, IES, tira o Y e coloca IES. Body, né? Que é corpo, fica bodies. Então, você faz esse mesmo processo, tira o Y e coloca o IES. Aí você pode fazer isso com qualquer vocabulário que você aprendeu, com o simple present, como que é? Então, coloca lá as terminações que tem que acrescentar S, as terminações que tem que acrescentar ES, no he, she, it, como que é a pergunta, como que é afirmativa, como que é negativa, e você vai puxando ramificações. Depois eu vou postar nos meus stories uma foto de um modelo aí de um mapa mental para quem aí não conhece. Mas se você pesquisar no Google, você vai perceber como que é um mapa mental e ele é muito útil. De forma que quando você for fazer as revisões, se você bater o olho ali, você vai lembrando. E como é a forma que o seu cérebro entende, ele processa mais rápido essa informação, ele você vai conseguir memorizar mais rápido e quando você for fazer as revisões, se você estiver olhando ali, algumas coisas, algumas informações você já vai até inclusive lembrar, porque é rápido e é uma coisa que o nosso cérebro funciona nesse mesmo padrão. Então isso é mais fácil para ele. Você está facilitando, né, para que ele consiga armazenar ali essas informações. A terceira forma, o terceiro segredo é o seguinte, é você
explicar para alguém o que você aprendeu. Vamos supor que você aprendeu ali estruturas você aprendeu a falar sobre a sua rotina. I get up, eu levanto. I wake up, eu acordo. I take a shower, eu tomo banho. I get dressed, eu me visto. I have breakfast, eu tomo café. I eat breakfast, eu tomo café. I go to work, eu vou para o trabalho. I go to the gym, eu vou para academia. I go to the church, eu vou para a igreja. Enfim, você aprendeu ali vocabulários para você falar sobre a sua rotina. Beleza. Aí você vai explicar isso para alguém. Quando você explica para alguém, seu cérebro ele tem que fazer um esforço de pegar todas as informações acerca daquele conteúdo que você vai explicar, condensar para você explicar para a pessoa. Dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, meu cérebro ele busca tudo ali que eu sei. Se tem alguma coisa que eu não sei, na hora de falar, vai me dar um branco, eu vou ter uma certa dificuldade para falar alguma coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai pensar, você vai buscar lá no seu cérebro ou o que você pode colocar no lugar, que palavra que você pode utilizar no lugar, por exemplo. Mas se você está explicando, então seu cérebro ele faz uma força muito grande. Ele vai ativar vários lugares ao mesmo tempo. Então você vai ter uma atividade cerebral mais intensa. E o que acontece? Olha só como que o nosso cérebro é muito interessante. Gente, se você aprender como que é o funcionamento da nossa mente, como que a sua mente funciona, você não tem noção das coisas que você é capaz de fazer, do que você é capaz de aprender. Então é muito interessante. Você pode pesquisar depois mais sobre isso, né, para você ir se aprofundando ou às vezes buscar, né, um pouco mais de informação. Mas o nosso cérebro ele entende, ele aprende com 95% se você estiver ensinando, porque conforme eu falei, você precisa fazer um esforço, você tem que reunir toda a informação que você sabe para você explicar para uma pessoa, para que ela entenda. Né? Tem que ser de uma forma simples que ela entenda, que ela consiga entender. O ideal seria isso. Então, você vai estar retendo 95% disso, 80% fazendo. Então, se você começa a conversar com seus amigos do trabalho, da escola, da academia, com seus familiares, com alguém, você tem um amigo aí que também está aprendendo inglês, você começa a conversar com ele o que você aprendeu. Não tem problema se errar, porque você está praticando. Né? Às vezes nós precisamos errar para poder aprender, para poder memorizar, porque tem alguns erros que trazem alguma explicação para a gente, que trazem uma nova forma de você ver aquilo que você errou para que você não erre novamente. Então, os erros eles não são uma coisa tão negativa quanto as pessoas pensam, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de ter esse outro ponto de vista. Claro, ninguém quer errar, você não precisa de falar só errado. Algumas coisas você vai acertar, mas o que você erra, você busca mais informações para poder não errar novamente. Então você vai atrás de alguma coisa. Então, de certa forma, o erro é um acontecimento bom para quem está estudando, para quem está aprendendo ali alguma coisa nova, né? Um idioma novo, por exemplo, para quem está aprendendo inglês, por exemplo. 70% o nosso cérebro ele retém as informações quando você conversa, quando você discute, né? Discute no sentido não de discussão, não de brigar, discute no sentido de argumentar. Então, quando você tem um diálogo ali argumentativo com uma pessoa, porque você vai utilizando vocabulário, você está praticando. O seu cérebro ele tem que ir buscar todas as informações que você já conseguiu memorizar para poder ir jogando ali na sua boca para ir falando rapidamente. Senão você vai ficar dando brancos. Ai, como que é mesmo? Como que fala isso? Como que fala aquilo? Tá? Então, por isso que quando você vai praticando, você consegue aprender mais. O seu cérebro vai ativando vários lugares aqui, ó, ele vai ter uma atividade cerebral mais intensa, eu já falei isso aqui.
50% quando você vê e ouve ao mesmo tempo. Então, se você estiver assistindo um filme, um seriado, por que muita gente aprende inglês, né? Assistindo filmes, assistindo séries, porque eles estão vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então, quando você está lendo um texto e ouvindo o áudio ao mesmo tempo, um desenho, 30% só observando. Eu fiz uma colinha aqui para me poder não errar a sequência. 30% só ouvindo, observando, aliás. Então, quando você eu estou falando aqui, estou dando uma aula, estou te explicando e você está só observando. Então, você vai reter cerca de 30%. 20% se você estiver só ouvindo e 10% se você estiver somente lendo. Percebeu que quando você ensina para alguém, você vai reter 95% dessa informação? Então, comece a ensinar alguém. Eu não sei, não tem ninguém mais para poder ensinar. Eu não tenho ninguém que queira aprender inglês junto comigo. Pegue o seu celular, coloque aqui a câmera, pode ser a câmera frontal, comece a gravar um vídeo e você vai explicando como se você estivesse falando com alguém. Vai para frente do espelho e começa a explicar a informação. Faça de conta que você está dando uma palestra, que você está dando uma aula, tá? Então, se não tem ninguém que queira compartilhar com você, que queira aprender com você, faça isso sozinho utilizando um celular. Grave, vai para frente do espelho. Monte aí uma palestra, como se você fosse dar uma palestra. Aí você visualiza ali algumas pessoas, como se tivesse algumas pessoas ali, e você vai explicando. Nossa, gente, você utiliza o phrasal verbo wake up para poder falar que você vai acordar, que você acorda, wake up. Então, se ano passado é woke up, que é acordou, então acordar, wake up, acordou, woke up. E levantar, get up. E o passado de get up, levantou, got up. Então você vai explicando isso para a pessoa. Aí você explica para alguém ou no vídeo aqui você coloca o celular para gravar e você faz essa explicação. O que você pode fazer se você estiver gravando? Assista depois, porque aí você estará acionando o assistir e o ouvir. O ver, observar e o ouvir ao mesmo tempo, tá? Então você sempre vai estar ganhando com isso. O quarto segredo, esse quarto segredo, ele é bem importante e eu percebo isso porque o dia que eu não faço isso, eu percebo claramente que a minha memória fica pior. E se você prestar atenção, você vai perceber que a sua também vai ficar. Então, é dormir bem. A gente precisa de uma boa noite de sono para que o nosso cérebro consiga fazer as atividades que ele precisa fazer durante o sono. Bom, cada pessoa precisa de uma quantidade mínima de sono. Cada pessoa é diferente. Então, tem pessoas que precisam de 8 horas, tem pessoas que precisam de 7, de 6, aí vai depender ali de cada um. O importante é que você tenha uma boa noite de sono, que você tenha aquele sono ali tranquilo, regenerador, que quando você acorda no dia seguinte você está descansado. Por quê? Durante o sono, o nosso cérebro, ele não fica dormindo não. Ele começa a fazer as atividades noturnas dele. O que é as atividades noturnas? Ele começa a fazer uma faxina. Ele vai pegar todas as informações que, se você não revisar, ele vai achar irrelevante, vai jogar lá para a lixeirinha, vai mandando as mensagens, vai mandando as informações lá para a lixeirinha. Mensagem, lembrei agora. Visualizei agora quando a gente está apagando as mensagens que elas vão ir voando tudo lá para a lixeirinha. Então, o cérebro faz a mesma coisa, vai pegando as informações e vai jogando lá para a lixeirinha. E por que ele faz isso? Porque ele precisa liberar espaço para o que você vai aprender no dia seguinte. Eu falei, né? Se tiver muito cheio, você não vai conseguir aprender mais coisas. Você não vai ter onde colocar ali as informações. E como que ele faz esse processo, então,
quando eu vou fazendo repetições, quando eu vou fazendo revisões, que ele percebe que algumas informações são importantes. Bom, ele pega essas informações que ele, né, vai achar que é importante e vai jogar para a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ela fica no hipocampo, tá? Ela fica no hipocampo. Eu não sei te falar exatamente onde que é, não, mas ela fica no hipocampo. Eu não memorizei ainda onde que é cada lugar aqui no cérebro, porque nosso cérebro, cada setor, cada lugarzinho ali tem um nome. A memória de curto prazo fica no hipocampo. A memória de longo prazo fica lá no córtex. Aí o que acontece? O cérebro vai fazendo ali, jogando informações para a memória de curto prazo, informações para a memória de longo prazo. E como que ele faz isso? Através das sinapses. As sinapses são as informações, é o caminho que é percorrido nos neurônios. Os neurônios são interligados e vai acontecendo as sinapses, que é onde que a informação ela vai transitando, ela vai se movimentando. Como se fosse uma rua e começasse a ter movimentação ali de pessoas, de carro passando. Então, quanto mais você faz uma revisão, mais movimentado vai ficar aquela via. Então, aquela sinapse ela vai ficando mais forte, porque aquela informação ela vai passar lá pelo caminho de um neurônio para o outro, e aquilo ali vai ficando um caminho mais pavimentado, então vai sendo mais rápido, até que seu cérebro entende que aquilo ali é importante realmente, aí joga lá, já passou lá as quantidades de vezes necessárias, joga lá, vai para o caminho que vai lá para o córtex, que é onde que fica a memória de longo prazo. Então ele faz isso à noite. Quando a gente não tem uma noite de sono reparador, quando você dorme pouco, ele não vai fazer o serviço direito. Ele vai fazer uma faxina mal feita. E por isso que no dia seguinte, se você perceber, eu já percebi isso demais comigo, porque às vezes tem dias que eu não consigo dormir muito, eu consigo dormir menos de 5 horas, e quando eu durmo menos de 5 horas, eu percebo que no outro dia minha memória tá uma droga, porque eu esqueço, eu estou conversando, às vezes até em português mesmo, e eu já esqueço o que eu estava falando, aí eu falo, não, o que eu estava falando mesmo? Para poder continuar. Porque eu não dormi e o meu cérebro não executou o processo que ele deveria de executar. Então, como é muita informação que a gente tem contato, então demora, né, algumas horas para ele poder fazer aí esse processo todo. Tá? Então, se você tem uma boa noite de sono, você vai ter uma memorização melhor. Inclusive, e isso é até estudos do pessoal lá de Harvard, de Berkeley, né? Os neurocientistas, neurocientistas, eles gostam muito de fazer pesquisas, eles vão estudando como que o cérebro funciona, então eles, né, após várias pesquisas, eles chegaram aí nessa conclusão. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso aí são pesquisas, isso é baseado em pesquisas científicas. O que acontece? Então, se você estudou um pouquinho, aprendeu alguma coisa ali e consegue tirar um cochilinho depois, isso também vai ajudar na sua memória, vai te ajudar na memorização. Não é uma regra você ter que tirar um cochilo sempre que você aprende algo novo, com vocabulário novo, por exemplo. Mas seria interessante que pelo menos com aquele conteúdo que você tem, que você acha mais complexo, né, que você teve um pouco mais de dificuldade, para você fazer isso. Isso vai ajudar um pouquinho, porque seu cérebro vai descansar um pouquinho. Agora, à noite é essencial que você durma a quantidade de sono que é necessário para você, tá bom? O quinto segredo, o que acontece? Algumas pessoas fazem e outros não fazem. Tem muita gente que não sabe da importância que é fazer atividades físicas. Atividade física, ela não é importante só para manter um corpo bonito, uma saúde saudável, né? Uma pessoa ali mais saudável, com menos gordura, que a gordura ali, né, não vai trazer tantos problemas de saúde, problemas cardíacos, problemas de pressão, não.
A atividade física, ela também ajuda no melhor desempenho do seu cérebro. Porque vai levar mais oxigênio, então seu cérebro vai ficar bem oxigenado, vai ter ele bastante, porque ele consome oxigênio quando os neurônios estão em sinapse, quando eles estão ali fazendo o trabalho deles, né? Quando as informações estão circulando. E se você tivesse como acessar, como ver um cérebro em funcionamento, é como se fosse várias luzinhas acendendo. Porque são as sinapses acontecendo e isso é muito rápido. Então o cérebro ele tem uma atividade muito grande durante o tempo todo, durante o dia principalmente. Aí se você faz atividade física, você vai levar mais oxigênio para o cérebro. Outra coisa também que você vai conseguir melhorar também, essa questão da atividade cerebral. Porque quando você está fazendo uma atividade física, o seu cérebro tem que dar um comando ali para o músculo. Se eu vou trabalhar lá o bíceps, né, fazer bíceps rosca, vou fazer uma atividade, por exemplo, a hora que eu estou fazendo isso aqui, o meu cérebro ele está comunicando para o meu músculo para poder fazer esse movimento. Não é simplesmente só a minha vontade. Se eu estou correndo na esteira, o meu cérebro está enviando coordenadas para as minhas pernas ali se movimentarem, para que eu tenha equilíbrio. Então, aumenta a atividade cerebral durante a atividade física. Não só a questão do oxigênio, mas também a atividade cerebral. E isso é muito importante. Quanto mais o seu cérebro for ativo, melhor vai sendo a sua memória, melhor vai sendo a sua capacidade de raciocinar. E o que acontece? Quando você faz atividades físicas, principalmente aeróbicas, tem um estudo que o pessoal de Harvard e de Berkeley eles fizeram que contribui para uma melhor plasticidade do cérebro. O que é isso, plasticidade? O nosso cérebro, a cada dia nós vamos perdendo, é comum que alguns neurônios morram, tá? Algumas células do nosso corpo morrem, então alguns neurônios morrem também. E a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de adequar, de se moldar, de se enquadrar de acordo com novas realidades, de acordo com novas situações. Isso significa que há um processo de neurogênese. O que é isso? É a criação de o nascimento de novos neurônios. Então não é só uma criança que tem capacidade de criar, de ter mais neurônios nascendo na mente dela. Nas pessoas adultas também. Claro que isso vai ser em menor quantidade do que uma criança, por exemplo, do que um bebê. Mas o que acontece? Você também tem. Então nós temos, todas as pessoas têm essa neurogênese acontecendo. E se a pessoa faz atividades aeróbicas constantemente, isso vai fazer com que essa neurogênese aconteça com mais frequência, que ela aconteça com mais qualidade. Então a pessoa vai ter ali mais neurônios, com isso a capacidade cerebral dela de regeneração aumenta. E quanto mais atividade cerebral, quanto mais neurogênese, quanto mais neurônios forem nascendo, quanto mais plasticidade o seu cérebro tiver, isso também melhora a sua memória. Porque o seu cérebro ele está ativo. Um cérebro ativo, com uma atividade cerebral mais intensa, a sua memória vai ser maior, vai ser mais rápida. Por isso que tem pessoas que parecem uma máquina, que você mal terminou de conversar, mal terminou de perguntar algumas coisas, elas já estão respondendo com facilidade, porque elas têm uma atividade cerebral maior do que as outras pessoas. Então, fazer atividades físicas também contribui para isso. E é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Elas acham que atividade física vai fazer bem só para o coração, para queima de gordura visceral, controle de diabetes, controle de açúcar, controle de ansiedade, controle ali de pressão, né, da pressão arterial. Então não,
vai fazer bem para o seu cérebro também, tá? Claro que você não precisa só fazer atividades aeróbicas. As aeróbicas, elas contribuem mais, mas a atividade física de qualquer gênero também ajuda aí para uma melhora aí neuroplasticidade do seu cérebro, tá bom? Isso que eu estou falando é baseado em pesquisas científicas. Eu não tirei isso da minha cabeça e estou falando aqui para vocês não, tá? São todos fatos que vocês pesquisarem, depois vocês vão conseguir até ter mais assuntos, entrar em detalhe, né, das pesquisas que foram realizadas. O sexto segredo é aliar a tudo isso uma alimentação saudável. Ah, mas eu já tenho uma alimentação saudável. Eu não como tanto açúcar, eu nem como açúcar, eu não consumo muita gordura e tal, mas você consome os alimentos que vão fazer com que a sua memória seja blindada, seja mais forte? Porque tem alguns alimentos que contribuem para isso. Eles têm alguns nutrientes que vão fazer o seu cérebro funcionar melhor, ter uma atividade cerebral melhor, contribui para a neurogênese. Aí, isso tudo contribui para a sua memória, tá? E quais seriam esses alimentos? Eu só vou citar alguns aqui. Eu não vou entrar assim em detalhes de cada nutriente, só porque é para você saber quais são os nutrientes, quais são os alimentos e para você depois aí introduzir já na sua alimentação. Se você já utiliza, que bom que você já utiliza. Significa que se você prestar atenção, você vai perceber que a sua memória nem é tão ruim assim. Vamos lá, a gente tem o salmão, né, que tem o ômega 3, a gente tem a beterraba, né, ela é rica em nitrato, então o nitrato é muito bom para o nosso cérebro, para essa questão ali da neurogênese. Tem os legumes também, né, eles são ricos em carboidratos e são carboidratos bons, tá? São carboidratos complexos, aqueles que não vão liberando aquele monte de açúcar de uma vez, vai liberando aos poucos, porque o açúcar, gente, ele é um veneno. Ele é um veneno e ele é muito prejudicial para o cérebro. O interessante seria a gente nem consumir. Só que ele é altamente viciante, então muitas pessoas não conseguem ficar sem açúcar. Mas aí você pode fazer o quê? Diminuir a quantidade de açúcar. Tá? Principalmente quando você estiver com essa questão aí, precisando de memorizar mais coisas, precisando de melhorar a sua memória. É isso mesmo, Dani. Muita gente não sabe disso e faz com que elas deixem pequenos detalhes de lado e com isso elas vão tendo uma memória ruim. Aí a pessoa fala, eu sou desmemoriada. Não, não é que é desmemoriada, não é que a sua memória é ruim. É porque tem alguns fatores, tem algumas coisas que você não coloca em prática. E se colocar em prática, você vai perceber uma melhora significativa. Tem a questão também da hortelã. Ela é muito boa, então a gente vê ali vários sucos. Inclusive, se você prestar atenção, os sucos detox, a maioria deles levam hortelã, né? Brócolis, que é um super alimento, ele é bom para várias coisas. Então, em várias dietas o brócolis está presente, né? Então, ele ajuda também nessa questão da neuroplasticidade. Couve, repolho, né? O abacate, que tem uma gordura boa, né? Que é a gordura do bem, que o pessoal chama. E algumas sementes de girassol, gergelim, né? Nozes também. Aqui são só alguns alimentos que eu citei, tá? Eu não vou falar todos, porque isso aí tem que pesquisar, procurar uma nutricionista, que a nutricionista ela tem a relação completa, né? Dos alimentos que as pessoas podem ingerir, né, incluir na dieta para melhorar aí a memória. E quando aliada a essa alimentação, né, com esses alimentos que são específicos para a mente, com atividade física, com uma boa noite de sono, com aquelas outras questões que eu já falei, né? Utilizando a curva do tempo a seu favor, utilizando mapas mentais, fazendo o uso de ensinamento, né? Do que você aprende, você vai perceber que a sua memória vai melhorar e você vai conseguir lembrar de mais coisas e por um tempo maior,
Tudo é questão de ir colocando isso em prática. O sétimo segredo é uma técnica. O que acontece? Quando você está executando uma ação, principalmente se for rotineira, as melhores ações para a gente memorizar são as que a gente faz todos os dias. Esses são os primeiros vocabulários que você vai memorizar em inglês, se você utilizar essa técnica. Quando você estiver executando essa tarefa, essa atividade, você pensar nesse vocabulário em inglês. Eu dei exemplo aqui de falar sobre a rotina, né? Então, levantar, que é o get up, tá? Então, eu levanto, I get up. Agora, se eu utilizo isso no exato momento que eu estou levantando, eu vou fazer um pouquinho diferente. Aqui eu vou utilizar do gerúndio, né? Que é o nosso gerúndio. Eu estou levantando, I'm getting. Por que você vai fazer isso? Eu estou tomando água, I'm drinking water. Eu estou tomando banho, I'm taking a shower. Eu estou tomando banho de banheira, I'm taking a bath. Eu estou me vestindo, I'm getting dressed. Quando você está fazendo isso, quando você está fazendo atividade e repetindo, prestando atenção nesse movimento, associando isso ao vocabulário em inglês, é uma técnica chamada TPR, que ela chama Total Physical Response, tá? Foi até um psicólogo, James Asher, ele desenvolveu essa técnica. Quando você faz isso, na hora que você está fazendo aquela atividade e você fala isso, você vai repetindo em voz alta, que seja mentalmente, você vai memorizar mais, porque aquilo ali, seu cérebro, igual eu te falei, quando a gente está fazendo uma atividade, o nosso cérebro já está mandando comandos ali para poder você fazer os movimentos, para você executar essa atividade. Aí, se você já alia isso com a aquisição desse vocabulário, transformando isso em vocabulário de inglês, você vai memorizar com muito mais rapidez. Então, você pode pegar aí coisas do seu dia a dia, né, da sua rotina. I'm playing tennis, eu estou jogando tênis. I'm taking the kids to school, eu estou levando os meus filhos para a escola. Você pode utilizar para tudo. I'm typing a report, eu estou digitando um relatório. I'm calling to a client, eu estou ligando para um cliente. Então, você utiliza tudo isso, transforma em vocabulário e no momento que você estiver executando essa ação, você memoriza, você mentaliza essa estrutura dessa ação que você está fazendo. Se tiver a oportunidade de falar em voz alta, é interessante porque quando a gente fala, a gente movimenta, né, os músculos faciais, o nosso cérebro vai mandando comando aqui para poder movimentar os músculos certos, para poder sair o som, e tudo isso vão gerando camadas a mais que vão fazendo com que você memorize mais intensamente os vocabulários que você precisa. Essa é uma técnica muito interessante e assim, ela me ajudou muito. Eu parecia uma criança quando aprende a ler. Tudo que eu olhava, eu transformava em vocabulário de inglês. Às vezes eu falava em voz alta, às vezes eu só mentalizava, às vezes eu falava um pouquinho mais baixo. Tanto que às vezes eu estava na rua andando e tudo que eu via, para mim, eu ia transformando. O que eu não sabia, eu tentava me lembrar. Às vezes eu tinha um caderninho para anotar como que seria aquele vocabulário daquela atividade, do que eu vi em inglês, para depois aprender. Chegar em casa, fazer uma pesquisa e a próxima vez que eu visse o que eu estivesse executando, eu iria repetir. Isso fez com que eu memorizasse muita coisa, porque isso você faz todos os dias. Aí, quando você já memoriza esse vocabulário, você pode partir para os outros, que você vai utilizar um pouco menos. E como você usa todo dia, então a probabilidade de você esquecer vai ser menor, porque você está colocando em prática todo dia.
Então, lembre-se disso, tá? Como ainda tem um pouquinho de tempo, eu falei que os 7 segredos. Eu separei 3 bônus para poder falar. Vamos ver se vai dar tempo de falar os 3. O que acontece? O que eu vou dar aqui? O primeiro bônus é um outro segredo. Quando você está estudando, você precisa ter um modo focado, concentrado, que eu já falei que pode ser 10 minutos, 15 minutos, não precisa ser muitas horas, nem é recomendado que seja muitas horas. Então, você tem esse modo extremamente focado. Quando você está nesse modo focado, você está acessando o lado esquerdo. E o que acontece? Se você utilizar o lado esquerdo e o lado direito ao mesmo tempo, você vai potencializar aí o seu aprendizado, a sua memorização. E como que você vai fazer isso? Fez ali os 10 minutos, os 15 minutos de modo focado, aí você dá um intervalo ali de 10 minutos, 5 minutos, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. Aí você vai para o modo difuso. No modo difuso, você vai acionar o seu lado direito. Aí é como se você estivesse descansando, relaxando. Enquanto você está descansando, relaxando, o seu cérebro está trabalhando para poder fixar aquilo ali que você aprendeu. Então, por exemplo, você estava ali estudando sobre as estruturas da rotina, né? Levantar, tomar banho, tomar café, almoçar, ir para o trabalho, buscar o filho na escola, ensinar dever, enfim. Você estava aprendendo aí essas estruturas em inglês. Beleza. Então, isso você estava no modo focado. Aí agora, você vai dar 5 minutos de intervalo. Se você estava estudando aí 10, 15 minutos. Se você separou ali 20 minutos, por exemplo, você pode dar um tempinho de descanso maior, tipo 10 minutos. O que você faz? Escuta uma música. Pode ser uma música em inglês, mas uma música que não tem nada a ver com esse assunto. Eu gosto da Katy Perry, por exemplo. Aí você pega uma música da Katy Perry e vai escutar. Eu gosto dos Beatles. Pega uma música dos Beatles e vai escutar. Aquilo ali você está quebrando totalmente o que você estava fazendo. Eu vou ver aqui um clipezinho no YouTube de uma música nova que saiu. Vou ver um videozinho engraçadinho de um meme. Ou seja, alguma coisa que seja pouca, que você não vá se distrair muito, principalmente se você for voltar, aqui que está o pulo do gato. Seria interessante você fazer mais um pouquinho de modo focado, de estudos concentrados, depois disso, porque aí o seu cérebro dá uma quebrada, ele vai reiniciar de novo e vai estar completamente concentrado novamente. E naquele tempo que você ficou ouvindo aquela música, vendo aquele videozinho, um desenhozinho, uma coisa de meme, que você estava no modo relaxado, né, que é o que a gente chama de modo difuso, para a neurociência, você estará fixando, você estará consolidando as informações que você aprendeu. É bem interessante isso. Então, quando você aprende a utilizar o seu cérebro da forma correta, você vai conseguir memorizar mais coisas por mais tempo. Outro bônusinho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo de falar os 3. O que você pode fazer então? Você pode aprender, tentar relacionar as palavras, o vocabulário, utilizar no seu vocabulário, nos seus estudos de aquisição de vocabulários, palavras correlacionadas. Como assim? Por exemplo, você aprendeu lá na estrutura e você viu que tinha always, que é um advérbio, always. Always significa sempre. Tá, então qual que é o contrário de always? Never, que é nunca. Então você já vai lá e separa umas frases. Você pode separar a frase que estava lá no texto, no vídeo, né, no áudio, na música que você estudou, e você vai lá e separa e faz uma outra. Pode ser a mesma frase, porém só trocando o always por never, ou você pode pesquisar, escrever uma frase diferente. Elas são palavras que estão relacionadas, porque sempre que você for lembrar de always, você vai lembrar do never. Uma vai te ajudar a lembrar da outra.
Então, por exemplo, eu falo assim, ó, we always study English in the mornings. We always study English in the mornings. Nós sempre estudamos inglês pela manhã. Aí se eu quero falar que nós nunca estudamos inglês pela manhã, we never study English in the mornings. Então nós nunca estudamos inglês pela manhã. Isso vai fazer com que você memorize mais fácil o always com o never, porque uma é oposta da outra. Outra forma também de você utilizar palavras que estão relacionadas. Por exemplo, house, palavra house, casa, que é a estrutura da casa, a casa física. Family, children, são palavras que lembram casa. Geralmente, quem tem uma casa tem uma família, tem filhos. Então, você pode utilizar aí, quando você viu uma dessas palavras, lembre dessas outras, que para você conseguir associar e fazer aí esse link para você memorizar com mais rapidez, com mais facilidade, e uma não vai deixar você esquecer da outra, né? Então, por exemplo, você coloca lá, I bought a big house. I'm gonna live there with my family. Então, eu comprei uma grande casa, eu vou morar lá com a minha família. Então, você vai pegando ali estruturas dessas palavras que, de certa forma, estão relacionadas, para fazer com que você lembre, porque se você esquecer de uma, você vai lembrar da outra. E quando você lembrar, aí automaticamente você vai lembrar da que você tinha esquecido. Elas são palavras que ajudam, uma a outra ajuda a memorizar. Deixa eu ver aqui, vai dar tempo de falar o último bônus. Bom, o último segredo aqui que eu quero falar para vocês, que é extremamente importante, isso eu quase não vejo as pessoas fazendo isso, é a questão da visualização. Como assim? Você vai visualizar você fluente, você falando, o vocabulário que você acabou de aprender, que você ensinou, que você gravou um vídeo ali explicando, ou seja, você entendeu mesmo aquele vocabulário. Então você vai visualizar, mentalizar você naquela situação utilizando aquele vocabulário. Aqui você vai fazer isso por dois motivos. O primeiro motivo é que o seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginação. Não sabe. E quanto mais você visualiza, quanto mais você mentaliza, quanto mais detalhes tiver na sua visualização, se você conseguir fazer como se você estivesse vendo uma cena de um filme, vai fazer com que você ative o inglês. Porque o seu cérebro, ele vai entender que você fala. Ele não sabe que aquilo ali é uma visualização. Ele vai te dar condições daquilo ali acontecer. Ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Não sabe. Nossa mente não sabe disso. Por isso que é extremamente importante fazer a visualização. É uma forma de você ativar aí o inglês, que você, principalmente dos vocabulários que você já domina, porque aí você vai conseguir visualizar a cena, você ali com fluidez. Outra coisa, por que é importante também? O segundo motivo, ao fazer isso, você está utilizando da sua memória sensorial. Nós temos dois tipos de memória. Memória sensorial, né, que ela tem a ver com a audição, né, que pode ser auditiva, pode ser a visual, pode ser a olfativa, do olfato. Eu me enrolo às vezes com as palavras em português. Meu português tá ficando terrível, gente, é uma tristeza. Enfim, aí o que acontece? Você acessa, você já deve ter percebido que às vezes uma música te traz uma lembrança, uma memória, um cheiro, né? Então uma imagem. Um lugar, por exemplo, você vai lembrar de uma viagem que você fez e que foi, né, maravilhosa. Então, isso você vai acionar a sua memória sensorial. Então, quando você visualiza esse quadro de você fluente, de você naquele ambiente, lá na viagem, no restaurante, lá na Disney, na Broadway, enfim, no jogo de beisebol, onde que você quer estar
onde você quer ir, a experiência que você quer ter, você vai conseguindo mostrar para sua mente que isso é verdade, você vai criar uma memória e ela vai trabalhar essa questão da memória sensorial. E nós temos também a memória verbal, que tem a ver com as palavras, seja de você ouvir ou seja elas escritas. Então, quando você mentaliza, você trabalha a sua memória sensorial. E a nossa memória sensorial, ela é mais forte do que a memória verbal. Por isso que eu falei todas essas outras coisas aqui. Eu falei aqui, dei várias dicas, várias coisas que você pode utilizar para poder acionar o lado direito do seu cérebro. Porque quanto mais você consegue acionar o lado direito, mais coisas você consegue memorizar. E se você aciona os dois lados ao mesmo tempo, direito e esquerdo, então aí você vai estar utilizando o seu cérebro com mais potência. Imagina aquele computador fodástico, supercomputador que invade até a NASA. Vou dar um exemplo aqui da NASA. Invade a NASA. Se você tiver um computador desse e usar ele só para fazer um texto no Word, não adianta nada. Da mesma forma é o nosso cérebro. Nós temos uma super máquina, o nosso cérebro é incrível, só que as pessoas não utilizam ele da forma correta. Aí depois ela fica falando assim para ela: eu não aprendo, eu não sou inteligente, eu tenho dificuldade, eu não memorizo, eu não sei falar, mas porque ela não utiliza o cérebro da forma correta. Todos nós temos essa máquina incrível. Nosso cérebro pode muita coisa. Então basta a gente saber utilizá-lo da forma correta. Basta sabermos potencializá-lo aqui, o uso dele. E quando a gente faz isso usando o lado esquerdo com o lado direito, você vai perceber que não vai ter nada que vai te impedir. Você vai falar inglês, francês, chinês, mandarim, que é um dos idiomas um pouco mais complexos, o russo, enfim, japonês, tudo que você quiser. Você vai aprender a tocar violão, piano, violino, violoncelo, flauta, porque você vai perceber que é só treinar. É questão de treinar essa habilidade. E quando você treina da forma correta, você vai ativar o inglês na sua mente, você vai aprender em menos tempo. Você pode aprender até em 6 meses, se você utilizar tudo isso aqui da forma correta. Então, esses foram os segredos, os 7 segredos que acabaram virando 10 segredos, que eu dei aqui 3 de bônus, para você utilizar, para você memorizar mais conteúdo. Depois você me conta aqui se você já conhecia algum, se você já colocava em prática algum, se todos são novidades, se você ficou surpreso com algum deles, se você quer que eu traga mais assunto desse jeito, né, desse estilo aqui para você, para ajudar. E algum outro assunto, algum outro tópico que você queira que eu aborde aqui para você aprender inglês, para você aprender a ativar o inglês na sua mente. Qualquer pessoa pode fazer isso. Basta ter a metodologia correta, basta ter o passo a passo correto, basta você utilizar das ferramentas corretas. Obrigada a vocês que ficaram até o final. O pessoal que chegou aí por último, vai ficar salva a live. Então, eu aconselho vocês assistirem, pega um caderninho, anota tudo que eu falei, faz esse caderninho de cabeceira, livro de cabeceira, aquele que você pega ali, você lê toda noite, para você tirar um melhor proveito dos seus estudos e você fazer isso da forma correta, porque aí você vai ver progresso, você vai perceber que você vai melhorar e muito a sua memorização, tá bom? Elias, depois eu vou fazer uma listinha de filmes e vou deixar postado aqui no meu perfil, né, para que vocês possam utilizar os filmes e séries para vocês aprenderem inglês também, porque vocês podem utilizar todo o material que tiver disponível. O bom do inglês é isso. E quanto mais material diversificado, melhor vai ser, tá bom? Obrigada e até a próxima semana, até a próxima segunda.